Fala rapaziada, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre a utilização da controladora Saturno Supernova com a Stomp Box da Zoom, né, o MS50G, tá bom? Eu vou gravar esse vídeo basicamente em duas etapas, né? A primeira etapa é essa captura de tela, falando um pouco sobre o MS50G e como eu configurei o MS50G. E a segunda parte do vídeo fala sobre a configuração propriamente dita da Saturno mesmo, tá? De como eu configurei eu configurei a Saturno junto com o MS50 e com meus outros pedais do meu board, tá bom? Aí eu vou entrar com uma câmera filmando o board e daqui a pouquinho a gente fala mais detalhado sobre isso. Tá, então o primeiro passo para falar um pouco sobre o MS50 é que o MS50 ele precisa estar ligado com uma fonte de alimentação nele e o cabo USB ele precisa estar conectado no MS50 e na porta USB do computador. Tá, então agora eu vou abrir um editor para vocês do MS50 aqui. E eu gosto de utilizar um editor online no próprio Chrome. Tá? Eu não sei se você já conhece ou não, mas eu vou mostrar para vocês. Abre aqui o Chrome, digito aqui na busca, editor, já até aparece aqui, ó, editor Zoom MS50 Online. Pode buscar isso aqui no Google que ele vai aparecer esse site aqui, ó, esse primeiro da busca que aparece, que é um nome bem estranho, inclusive. Tá? Então vocês podem apertar nele. Fechar aqui essa parte de tradução, aperta Start e automaticamente ele já vai carregar aí os 50 patches aí que a OMS 50 tem, ok? Então beleza, aqui ele já carregou os meus, obviamente eu não utilizo 50 bancos, os 50 patches, eu estou utilizando aí basicamente 9 patches somente da Zoom. E eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês cada banco desse que eu estou utilizando. Tá. O primeiro é um Clean, que é basicamente um Deluxe Reverb e mais um Spring Reverb. Todos os meus amplificadores de todos os bancos são o mesmo amplificador, que é o Deluxe Reverb. Tá. Então, aqui no primeiro eu utilizo o amplificador Deluxe com um reverb bem de leve, reverb bem de leve. O segundo banco eu utilizo o mesmo amplificador e acrescento um alto wah-wah. No terceiro banco eu entro um som crunch, né, que eu denominei crunch. Eu utilizo o Fender Deluxe, mais um Spring Reverb e mais um Tape Echo. Adicionei aqui o Tape Echo. O que eu gostaria de falar para vocês aqui, por exemplo, esse Tape Echo que eu configurei aqui para vocês, para mostrar para vocês, ele é um delay mais curto, tá? Você vê que ele não, o time dele não tá alto, tá baixo justamente para ele ser um delay mais curto. O feedback está 50%, mas a mix dele tá baixa, ele não aparece tanto. Com essa mix de 25% ele não aparece tanto. Tá? Então, nessa configuração também de amplificador, de ganho do amplificador de 41%, ela não está saturando ainda o som. Tá? Então está saindo clean ainda. Só que eu coloquei esse nome de Crunch porque nesse banco aqui da Zoom eu estou utilizando junto com ele um pedal externo de primeiro estágio. Então por isso que eu denominei ele de Crunch. Tá? Então basicamente seriam esses três efeitos mais um pedal de drive de primeiro estágio. Esse banco número 4 é o Crunch mais o Detune. Eu tirei a mesma base do Crunch, só que eu tirei o Tape Echo e acrescentei dois efeitos Detune. Tá? Por que eu acrescentei dois Detunes? Porque esse efeito da Detune que tem no S50G, ele não dá a opção de você tirar e acrescentar os Sentes no mesmo efeito. Tá? Então eu não tinha como acrescentar e tirar no mesmo efeito. Então o que eu pude fazer para poder dar essa cara do Detune que eu queria foi duplicar o efeito. Eu utilizei dois Detunes e em um eu estou acrescentando o 11 cent e no outro eu estou tirando o 11 cent. Tá? Eu gosto de utilizar o Detune nessa configuração porque ele dá um preenchimento maior no efeito, ele dá uma sensação maior de estéreo. Então, assim, testem para vocês verem essa diferença. Tirar e acrescentar, usar só um e usar os dois, vocês vão ver que dá muita diferença. Tá? Por que eu tirei o Tape Echo? Porque nessa configuração aqui desse banco, eu acrescentando dois Detunes com o Tape Echo, ele não me deixa o amplificador ativo, porque ele fica muito pesado nesse banco. Então eu preferi tirar o Tape Echo e permanecer com o Spring Reverb e
o resultado eu achei que ficou melhor, tá? O banco 5 eu utilizo um solo, aí aqui o Tape Echo volta, as mesmas configurações do Spring também. E a diferença que tem aqui para esse banco solo é que eu acrescentei um pouco mais de ganho no amplificador, acrescentei um pouco mais de agudo, um pouco mais de médio também. E esse som aqui, ele apesar de estar para solo, mas eu utilizo ele como se fosse um solo base, tá? Um solo base. Já no banco 6 eu utilizo como se fosse um lead aqui. Aqui já é mais uma parada mais para solar mesmo, tá? Então eu acrescentei um pouco mais de ganho no amplificador. É, a equalização permanece a mesma, o que muda no amplificador praticamente que eu acrescentei um pouco mais de ganho. E o que muda também aqui é que no Tape Echo eu acrescentei um pouco mais de time nele, tá? Deixei ele um pouco mais espaçado. E a mix também eu aumentei um pouco mais, para ela dar uma preenchida mais de delay nesse efeito, que eu acho que ficou melhor para dar essa cara mais de solo mesmo, tá? O resultado foi um resultado que eu achei que ficou legal. No banco 7 aqui do MS50 eu estou utilizando um trêmulo. Você vê que a minha base dos bancos são basicamente praticamente as mesmas, né? O amplificador, o reverb, um delay e agora eu acrescentei um trêmulo, tá? Essa configuração de trêmulo, eu estou ainda entendendo um pouco melhor essa configuração de trêmulo do MS50G. Então provavelmente essa configuração ela deve mudar. Eu estou fazendo alguns testes ainda. Tanto é que no banco 8 você vê que é o mesmo, praticamente são os mesmos efeitos, só que no trêmulo eu estou utilizando um pouco mais de depth e um pouco mais de rate, né? Porque eu fiz praticamente igual para comparar nessa configuração com essa, porque eu estava entendendo um pouco melhor sobre esse efeito ainda aqui no MS50. Então, esse banco 7 e 8 foi mais para testar esse efeito mesmo, tá? E o banco 9 eu coloquei o MUT, mas a gente não vai utilizar ele, tá? Então, esquece aqui esse banco 9, eu vou até apagar ele aqui, já agora aqui, então ele saiu, não existe mais esse banco 9. Vou tirar aqui esse nome aqui para ele ficar zerado e já era, beleza? Uma coisa que eu não mostrei para vocês que eu posso mostrar aqui, por exemplo, aqui nesse editor eu posso acrescentar um efeito. Então eu clico duas vezes aqui, ele já abre todos os efeitos. Então, sei lá, vou acrescentar aqui um drive, né? Eu vou acrescentar aqui um Turbo Screamer. Então ele já aparece aqui, Turbo Screamer. Eu quero mudar o Turbo Screamer de posição nesse patch aqui. Então seleciono ele, arrasto, ele mudou de posição. Vou voltar aqui para cá, então o Turbo Screamer voltou. Beleza? Eu quero desativar o Turbo Screamer. Só apertar nele aqui que ele vai desativar. Tu vê que ficou mais escuro porque está desativado no MS50. Apertei de novo, ele vai ativar novamente o Turbo Screamer. Vou apagar porque não vou querer esse efeito aqui. Então vai ficar assim. E é mais a título de demonstração para vocês mesmo para a utilização do editor. Achei bem prático, bem visual, bem prático, então gostei demais desse editor online. Beleza? É importante para vocês dar essa introdução mostrando como é que está configurado o MS50 para vocês entenderem melhor a utilização dos bancos na Saturno. Tá? Então agora eu vou mostrar o meu board e mostrar a configuração que eu fiz da Saturno com o MS50 e mais os pedais. Tá bom? Vamos lá. Fala galera, beleza? Eu tô de volta aqui agora com a imagem do board. Bom, vocês estão vendo aí basicamente o que eu utilizo são esses dois pedais de drives somados com o MS50 e o Mini Solid Studio, tá? Tudo isso eu consigo controlar pela Saturno. Dito isso, o Mini Solid Studio eu utilizo ele como um simulador de gabinete, tá? E no vídeo anterior, inclusive no início do vídeo aqui, né, eu acabei esquecendo de falar para vocês que no MS50 todas as simulações de amplificador eu utilizo com um gabinete desativado, tá? Off. Justamente porque eu utilizo o Mini Solid Studio para carregar IR, né, para simular os gabinetes, ok? Bom, dito isso, eu vou entrar aqui agora falando mais, né, provavelmente sobre a Saturno, sobre essa controladora. E vou falar sobre os dados técnicos dela bem rapidamente, tá? Essa controladora ela tem 50 patches, tá? Você pode configurar do banco A até o banco J. Vou mostrar para vocês aqui, ó, do banco A até o banco J são 10
10 bancos, e cada banco você tem a opção de você configurar 5 pets, né, em cada banco. Então dá um total aí de 50 pets, tá? Ela conta com 5 food suites, tá? Do 1 ao 5 e mais 2 para alteração de banco, ok? Ela tem 4 loops para seleção de efeitos, tem saída MIDI, tem saída USB-A para conexão de equipamento USB, que é o que eu estou utilizando aqui, ó, esse cabinho aqui, para conectar na Zoom M650. Ela tem também uma saída USB tipo C, que é para fazer conexão com o computador e atualização de software da controladora. Ela tem entrada para pedal de expressão, ela tem 2 saídas TRS para controle de canais de amplificadores, ou também para utilização de step-tempo. Ela também tem uma antena wireless para comunicação sem fio. E o display dela, vocês estão vendo aqui, é um display de LCD colorido, ok? Essas informações que eu falei para vocês são informações básicas que vocês encontram até no próprio site da Saturno, ok? Então, mais para dar uma geral bem rápida e simples para vocês sobre os dados técnicos dela, ok? Agora eu vou falar mais, entrando mais no processo de configuração da Saturno. Como que a gente utilizaria a Saturno aqui só para controlar a ordem, né, vamos dizer assim, a ordem ou qual pedal ativar ou desativar ao mesmo tempo, né? Vamos assim, como controlar os loops de efeito dela. Então vamos começar por aí e em seguida a gente já passa para a conexão da Saturno com o MS50, ok? Bom, aqui no meu caso eu estou utilizando o time no primeiro loop de efeito, tá? O Nobius ele está entrando no segundo loop de efeito. O terceiro loop, acho que dá até para ver aqui que eu não estou utilizando ele, tá? Então estou utilizando o 1, o 2 e o 4. O 4 eu estou utilizando o MS50 somado com o Mini Solid Studio. Os dois estão em um loop só, que é o loop 4, ok? Então como que eu faço para controlar isso, tá? Então eu vou entrar aqui primeiro no menu, tá no banco A1, vou voltar aqui para vocês verem. Então vamos lá, primeiro tá no banco A1, deixa eu voltar aqui, tá no banco A1, então entrei no menu do banco A1 e a primeira opção que aparece aqui é essa daqui, essa que tem um pedalzinho aqui em laranja que diz Loop Selector, então você aperta nela e aí tem as opções de loop, tá? Vocês estão vendo aí que tem loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, tá? No meu caso aqui eu ativei o loop 4 só. Então o loop 4 ele tá 1. Então se eu tirasse aqui, estariam os 4 loops desativados. Aqui no meu caso, nesse banco, eu estou ativando só o loop 4, que é referente à Zoom M50 com o Mini Solid Studio, ok? Dou um save e já está configurado. Vou voltar aqui, não vou entrar aqui no banco no preset 2. No preset 2 eu vou na mesma configuração. E aqui vocês já estão vendo que o loop 1 está 1 e o loop 4 está 1. Ou seja, eu estou utilizando o MS50, que é no loop 4, somado com o time, que é o primeiro estágio. Então eu estou usando o loop 1 e o loop 4. Ok? E assim sucessivamente. Eu não vou mostrar em todos aqui, porque a ideia aqui é vocês entenderem como que funciona a ativação e a desativação dos loops de efeito. Então, por exemplo, se eu ativasse aqui o loop 2, eu estaria usando o time, o Nobius e o MS50 ao mesmo tempo nesse banco 2. Ok? Então, vou desativar aqui o 2, deixar o padrão como estava, dar um save aqui, dar um back, voltou para a tela inicial. Ok? Então, essa parte de como utilizar os loops ela é bem simples. Agora eu vou entrar para vocês falando sobre como controlar o MS50 pela Saturno, tá? Primeira coisa é o cabo USB que tem que estar conectado, obviamente, né? No MS50 para que ela possa reconhecer o equipamento, tá? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que fazer aqui que eu separei aqui é identificar. Eu estou utilizando a MS50 por bancos, tá? Então vocês viram lá no começo do vídeo que eu utilizei do banco 1 até o banco 8 aqui no MS50, ok? Só que aqui na Saturno eu não vou colocar em sequência, banco 1, 2, 3, 4, 5, eu não vou colocar em sequência que está aqui no MS50, eu vou colocar
Nesse banco A1 eu vou colocar primeiro os pets ímpares da Zoom. Então eu vou colocar o pet 1, o 3, o 5 e o 7. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então eu coloquei o banco 1, 3, 5 e 7 da Zoom. Os bancos pares eu vou colocar no banco B. Tá? Eu entrei no banco B, mudei, então eu entrei aqui com o banco 2, o banco 4, o 6 e o 8 da Zoom. Tá? Então como que eu fiz isso? Tá? Então primeiro aqui eu entrei no A1, voltei aqui no A1, seleciono aqui o menu, vou aqui em USB MIDI, tá? essa configuração aqui no menu USB MIDI. Chegando em USB MIDI, vocês estão vendo aqui, ó, vou até voltar aqui e deixar off. Ele vai aparecer por padrão off, ok? Então eu vou selecionar a primeira opção, ele vai piscar. Então eu vou entrar para o lado direito, ele vai entrar como função PC. Na MS50 todas as configurações têm que ser nessa função PC, para que ela possa reconhecer melhor. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar uma. Tá. Ela reconhece o MS50 nessa função PC. Essa função do meio aqui, então, essa numeração do meio, que é o 0 aqui, ela vai identificar qual que é o banco que eu quero controlar do MS50. Ok? Então, como eu quero controlar o banco número 1 do MS50, aqui tem que estar 0. Porque a contagem na Saturno ela não começa no número 1, ela começa no número 0. Tá? Então tem que estar como 0. E aqui, por padrão, também tem que estar 1. Então eu vou deixar save aqui, dar um save. Aí agora configurei para ela puxar o banco 1 nessa função número 1 da Saturno. Agora eu vou para o patch número 2 aqui da Saturno. Abro o menu, faço a mesma coisa, USB MIDI. Tá? Por padrão ela vai estar off, então seleciono para o lado direito, vai estar PC. Aqui ela vai estar 0. Então, lembra que aqui eu estou fazendo os números ímpares primeiro. Tá? Então, aqui como foi o número 0, que é o banco número 1 da Zoom, aqui tem que ser qual? Então, vou passar o banco 1, tem que ser o banco 2. Porque o banco 2 é referente ao patch número 3 da Zoom. Ok? Então, é isso. Então, eu vou voltar aqui e dar um save. E é isso, está configurado. Então, vou só para vocês verem como ela está. Vou apertar aqui no meio. Se eu voltar aqui, ele entrou no Clean, ok? Vocês viram lá, né? Essa configuração eu faço do 1 ao 4 aqui. O 5 eu não vou utilizar o 5, tá? Então por isso que ficou 1, 3, 5 e 7 da Zoom. O 5 vou esquecer ele por enquanto, porque depois eu vou explicar o que eu vou fazer com ele, tá? Aí eu vou para o banco B e faço a mesma coisa. Seleciono, vou em menu USB MIDI, tá? Então por padrão ela vai estar off. Seleciono, aperto para o lado, ela PC para reconhecer a Zoom. E aqui é o banco que eu vou ativar ou desativar. Tá? Então aqui selecionei o banco 1, que é referente ao patch número 2 da Zoom. Ok? Aqui deixa por padrão 1, dou um save aqui e já está configurado. Ok? Aí eu vou aqui agora no banco 2, faço a mesma coisa. Estou vendo que já está. Não vou nem alterar, vou deixar assim, tá? PC, que é da Zoom. Número 3, que é referente ao patch número 4 da Zoom, tá? E o padrão 1 aqui, pode deixar e dar um save. Tá? Então, faço isso no 1, no 2, no 3 e no 4. O 5 eu não vou utilizar também. Então, aqui ficou a configuração no banco B, ficou os números pares da Zoom. Então, ficou o número 2, o patch número 2 da Zoom, patch número 4, o patch número 6 e o patch número 8. Tá, beleza? Então acho que deu para explicar essa parte inicial de configuração, de como eu estou configurando aqui, ok? Agora, por que eu fiz isso? Por que eu configurei o banco A1 e o banco B2? Porque, imagina só, eu estou aqui no banco A1 e eu quero, sei lá, eu quero ir para o banco B1. Se eu quisesse ir do A1 para o banco B1, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que apertar no A1, eu tinha que apertar aqui para subir o banco e apertar 1 novamente. Entendeu? Então eu teria que dar quantos cliques? Teria que dar
Vou voltar aqui para 1 aqui. Então, tá aqui no A1. Eu teria que dar um clique no banco 1 e um clique para subir o banco e um clique aqui no número 1 para poder ele reconhecer o banco B1. Só que na Saturno ela tem uma função que chama função reclique, que é justamente para otimizar essa mudança de banco, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vou voltar para o A1, entrei aqui no A1, entro na configuração do menu, eu vou aqui nessa função aqui, ó, que é, deixa eu ver aqui, ó, BNK configuração, ok? Entrei nela. Quando eu entrei nessa função aqui, vai ter aqui, ó, a terceira função, que é a função reclique, que aqui no meu caso ela está off, mas eu vou deixar ela ativa, eu seleciono ela e automaticamente ela vai aparecer aqui, ó, load from B, que ela vai ativar a função reclique puxando o banco B. Poderia ser para o banco C, para o banco D, para o E, F, G, qualquer um deles, mas no meu caso aqui eu estou puxando para o banco B. Dou um save, dou um back aqui para sair. E agora o que acontece? Com essa função reclique, nesse botão número 1, eu consigo controlar tanto o A1, como se eu apertar novamente, agora ele vai direto para o B1. Eu pulo esse foot switch aqui do bank, né? Então eu já automaticamente eu apertei aqui o A1, apertei novamente, ele foi para o B1, ok? A mesma coisa no 2. A2, apertei novamente, ele já vai para o B2. 3 a mesma coisa, apertei, ele vai para o banco A3, apertei novamente, ele já puxa para o B3. Então a função reclique serve para isso, para otimizar a questão da utilização de bancos diferentes da própria Saturno, né? Então é uma função muito, muito útil. Ok? E agora, eu mostrei para vocês aqui a configuração do banco 1 até o banco 4, né? Aqui numeração aqui do 1 até o 4, mas o 5 eu falei que não utilizei ele, eu vou explicar por quê. O 5, por enquanto, eu deixei ele para configurar o afinador da Zoom, tá? Então, como é que a gente faz para, quando eu apertar aqui no 5, ele já puxar o afinador da Zoom? Tá, vamos lá, vamos para o 5 primeiro, ok? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o menu do 5, vou na função ADV, essa função aqui, ó, ADV, tá? Aí eu vou entrar aqui, ó, por padrão ela já vem aqui, essa Foot Mode como preset, tá? Então vamos alterar ela, apertando ela, eu vou alterar para Tanner, tá? Então ela tem que estar configurada para Tanner, e aí eu dou um save aqui, automaticamente vocês viram que já entrou o afinador da Zoom, ok? Então já tá configurado. Então vou dar aqui um back aqui. Ó, voltei aqui e entrou no banco número 4. Se eu for para o 5, ele já entra no afinador direto. Beleza? Só que qual que é o problema, assim, entre aspas, né? O problema é que mesmo eu entrando aqui no afinador, ele tá como se fosse um bypass da Zoom. Ele continua saindo som para fora do equipamento. Então ele continua saindo som para o PA ou para o amplificador. E que não é interessante, né? Então, o interessante é que quando eu acionar o afinador, ele mute o som da Zoom, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu consigo fazer essa função também na Saturno, tá? Então, eu vou entrar aqui novamente no banco A5, tá? Aí agora eu vou em configuração aqui, ó, CFG, essa opção aqui, CFG, aperto nela. E aí, essa primeira opção que aparece, ó, Muted Tuner Loop, tá off. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui qual loop eu quero mutar quando o afinador estiver ativo. Então eu selecionei aqui para mutar o loop 4, que é onde a Zoom está. Tá, então eu dou um save. E pronto. Agora, sempre que eu acionar o afinador aqui no 5, ele vai entrar o afinador, mas ele vai mutar o loop 4. Então eu vou conseguir usar o afinador, mas ele não vai sair som para fora do equipamento. Ok? Beleza? Bom, aqui eu mostrei para vocês as configurações básicas de como eu estou utilizando, né? Tá, mas existe que basicamente eu utilizo como configuração na Saturno para a utilização de bancos, né? Vocês viram que eu configuro tudo em bancos no MS50, tá? Então tudo que eu puxo aqui na Saturno, ele puxa os bancos do MS50. Eu não utilizo, vamos dizer assim, um modo Stomp da Zoom, né? Que é eu desativar ou ativar o efeito no mesmo banco da Zoom. Então eu não utilizo essa função. Porém a Saturno tem essa funcionalidade, tá? Então vamos supor, essa aqui é mais um extra para vocês dessa função da Saturno também. Tá? Vamos supor aqui que no banco A1
que é onde a gente está aqui agora, no banco A1, vocês estão vendo que aqui está aparecendo o meu amplificador, que é o Deluxe Reverb, ok? Vamos supor que eu queira que desative o Deluxe Reverb sempre quando eu for para o banco A1, ok? Sempre quando eu for para o banco A1 eu quero que desative o Deluxe Reverb. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na função ADV, ok? Nessa função ADV, o Foot Mode está com preset, ela vai ficar como um padrão preset mesmo. Aí eu vou aqui nessa terceira opção que é a Zoom Control. Então, eu seleciono ela, ok? Aí eu vou aqui, nessa primeira opção, eu vou selecionar aqui qual efeito que eu quero desativar, tá? Aqui na Zoom, ela tá o meu amplificador, que é o Fender Deluxe Reverb, ele tá como o primeiro efeito da cadeia, certo? Se ele está como primeiro efeito da cadeia, então eu vou selecionar o FX número 1. Aqui, ó, Turn FX Off, Turn FX 1 Off. Que ele tá, qual é o comando que eu estou dando aqui? Estou dando que é para ele desativar o efeito número 1 desse banco da Zoom, sempre que ele estiver acionado, tá? Então, quando der um save aqui, ele já vai desativar esse amplificador, tá? O modelo aqui vocês estão vendo que é um MS50 porque eu estou utilizando o MS50. Se vocês estiverem usando o 70 ou algum outro equipamento da Zoom, vocês podem alterar aqui também. Então eu vou dar um save aqui, ó, automaticamente ele já desativou o amplificador da Zoom, ok? Essa função, infelizmente, né, a Zoom ela só permite que eu faça isso nos 3 primeiros efeitos da cadeia, ok? Então, no meu caso, eu poderia fazer só nos 3 primeiros. Se eu tivesse mais de 3 efeitos, eu não consigo utilizar, por exemplo, essa tipo de função no quarto ou no quinto efeito. Não daria para fazer na Zoom. Tá ok? Então, só para vocês verem aqui, ó, a título de exemplo, estou no A1, tá off o amplificador. Fui para o 2 e ele ativou. Ok? No 1, desativou novamente. Ok? Então, eu vou voltar para a configuração que estava antes. ADV, Zoom Control. Aqui eu vou colocar, deixar desativado, dar um save aqui. E é isso. Tá ok? Galera, tive que fazer um corte no vídeo aí, porque eu acabei esquecendo de falar, eu já ia finalizar o vídeo e esquecendo de falar para vocês sobre uma função também muito importante, que é a função do tap tempo, né? Eu vou colocar aqui no banco A4, que tem a função do trêmulo, que a gente controlaria pelo tap tempo, certo? O que acontece? Não tem como eu controlar o tap tempo de qualquer efeito da Zoom pela Saturno, porque a Zoom não me permite fazer essa função pela Saturno, ok? Então o que daria para fazer? No próprio MS50, eu entro na parte de configuração da MS50 e seleciono para que ao invés de eu ativar o afinador, quando eu pressionar esse botão central, esse foot switch central, para ele ativar o tap tempo, ok? Então eu vou pressionar aqui, eu já fiz essa alteração lá na própria Zoom e ele ativou o tap tempo, tá? Então como eu não consigo controlar esse tap tempo aqui pela Saturno, então eu controlo ele pela própria MS50, tá? Então no meu caso aqui nas minhas funcionalidades, eu deixo o tap tempo sempre ativo aqui, tá? Então eu vou ligar meu board aqui, eu sempre já deixo o tap tempo ligado, até porque se eu precisar utilizar o afinador, isso até é uma coisa que eu achei interessante também, quando eu ativo aqui o banco número 5, eu consigo utilizar o afinador, vocês veem que o afinador está aqui atrás, ó, ele está ativo, ele não está aparecendo o visor completo porque o tap tempo ele tá na tela ainda, né? Eu achei até meio estranho porque eu imaginei que quando eu ativasse o afinador o tap tempo sairia, né? Mas não, aqui ele não aconteceu isso, então daria para poder utilizar. Se você não quisesse utilizar isso, você teria que desativar aqui o tap tempo, né? E abrir o afinador, ele abriu a telinha completa, tá? No meu caso, eu acho que isso não é um problema. Então, eu estou aqui no trêmulo, eu posso, sei lá, deixar o tempo ativo e se eu precisar afinar, eu vou lá e faço um ajuste fino, até porque ela não vai fugir muito dessa tela aqui, dessa parte aqui, né? A afinação não vai fugir muito disso. É mais um ajuste fino que você vai fazer na hora que está no meio das músicas lá, enfim, entre uma música e outra você vai dar um ajuste fino, ela não vai fugir muito dessa parte aqui da afinação, ok? Então aí se eu voltar aqui, sei lá, fui pro banco 4 novamente,
o tap tempo ele continua ativo. Então eu não perco essa funcionalidade do tap tempo eu entrando no afinador. Então fui para um banco, passei de um banco para outro, enfim, função reclique, o tap tempo continua sempre ativo para que eu possa utilizar a qualquer momento. Beleza? Então a, as minhas essas são as minhas configurações, né? Bem básicas, você vê que não tem nada bicho de trás cabeça. São configurações que eu estou utilizando no momento para o meu board. E tem muito mais opções, assim, você tem muito mais opções de funcionalidades, né? Claro, com equipamentos que permitem você explorar mais a Saturno. No meu caso, o que foi a melhor solução que eu achei foi essa, né? Então não significa que só exista essa maneira de você utilizar a Zoom com a Saturno. Mas enfim, fica aberto também um diálogo aí nos comentários do vídeo, para que vocês possam também dar sugestões, ou quiser falar como vocês estão utilizando no board de vocês também. A gente pode trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Eu também não achei muito material, praticamente eu não achei material da utilização da Saturno com o MS50, né, com os equipamentos da Zoom, então decidi gravar esse vídeo aí para também dar né, dar um suporte aí, enfim, dar uma ajuda para a comunidade aí. Beleza, galera? Então obrigado aí e um abraço e até mais.